Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos dar a Tua palavra, principalmente a Deus. Obrigado por essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as falsas religiões. E, Senhor, ao terminarmos esse estudo, sejamos desafiados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a estarmos cada vez mais firmes em Cristo, Ele que é a pedra angular, Ele que é a nossa rocha, é nele que devemos estar firmes, e que possamos, ó Deus, nos sustentar pela Tua graça, pelo Teu favor, na Tua palavra. Pedimos a Tua direção, pedimos a Tua bênção, no nome bendito de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos falar sobre um grupo que é conhecido como Mormon, né? Mas o nome da igreja é um nome bem comprido, é bem grande. E aqui na nossa cidade nós temos uma igreja que nós chamamos templo. Templo para eles é uma outra estrutura. E o nome dela é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E é muito raro, é muito comum, né? Não raramente nós vemos os missionários desse grupo religioso. Eles estão aí para cima e para baixo, estão indo e vindo, né? Subindo e descendo as ladeiras, andando muitas vezes no sol quente, chegando muitas vezes talvez em horários não muito convenientes para as donas de casa. No entanto, eles estão lá propagando a mentira, ou a verdade que eles acreditam, na verdade é uma mentira. Então nós hoje vamos estudar um pouco sobre esse grupo religioso, tá bom? Então, só uma coisa que eu lembro de uma amiga minha, ele falando que uma vez ela estava estendendo roupa no varal, eles chegaram a meio-dia. Senhora, olha, eu posso ajudar, se ofereceu para estender roupa com a mulher, para ver o contra. Eles, junto com outros grupos, às vezes são os mais inconvenientes, né? Mas vamos estudar um pouco sobre eles. Bem, meus queridos, vai aparecer aqui na projeção. E eu queria que vocês prestassem atenção aí. Vamos desconectar aqui para ficar só o tempo da gente deitar mesmo. Primeiro slide a gente vai começar a falar sobre a origem. Como é que começou esse grupo religioso? Né? Eles começaram, certo? O nome do seu fundador é Joseph Smith Jr., certo? Ele vem de uma família religiosa. Seus pais, eles eram pessoas que viviam buscando certas igrejas, inclusive igrejas evangélicas. Ele teve contato com os presbiterianos, né? O pai dele também era um pouco místico e fissurado em caçar tesouros perdidos. Eu acho que era tipo Indiana Jones, alguma coisa desse tipo da época, né? Então às vezes ele ficava lá. E a mãe dele também, apesar de ter tido contato, ela também era meio mística e na busca de tesouros também. E é interessante que o filho deles, que é o Joseph Smith, ele também, mesmo depois de ter fundado essa igreja, ele continuou nessa mística de caça aos tesouros, né? Da sua família. Ele nasceu em 1805, como está aqui, certo? E em 1819, certo? 1820, quando ele tinha 14 para 15 anos de idade, isso aí é o relato dele, tá? Que ele estava inquieto com a situação espiritual e a decadência, a crise espiritual que estava acontecendo nos Estados Unidos, na América, por causa do declínio espiritual.
E aí ele orava continuamente. Apesar de ter visitado certas igrejas, ele orava continuamente. E um dia ele teve uma visão, certo? Nessa visão, quem aparece a ele é ninguém mais, ninguém menos do que Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Ele viu a pessoa de Deus Pai, né? Aqui essa foto é uma das representações que é usada para essa visão, né? Isso aí está em site, se eu não me engano, e esse aqui está no site da igreja deles aqui no Brasil, certo? Na igreja. Então é uma foto que eles usam mesmo. Isso aqui eu não estou usando para fazer caricaturas. O pastor está dizendo que eles desenham imagens lá, não. Isso aqui é do site deles mesmo, tá? Então é uma foto que eles colocam lá para representar essa visão. Então lá ele, no próximo tópico, vai dizer que ele fez uma pergunta, né? E perguntou a Deus, Pai, qual seria a igreja verdadeira? Porque lembra que as orações dele era porque ele estava inquieto, não tinha uma igreja que ele entendesse que era séria. Qual foi a resposta de Deus para ele? Está aqui, ó. Todas as igrejas haviam se apostatado e seus credos eram uma abominação. Aí veja, aos 14 anos de idade, esse rapaz está dizendo que recebeu a visita de Deus Pai e de Jesus Cristo, no qual ambos responderam dizendo que todas as igrejas eram uma abominação, as suas doutrinas, e todas elas haviam se apostatado. Então não havia aqui o que? Uma igreja verdadeira. Não havia aqui uma igreja legítima. Não havia uma igreja sã. Isso é a opinião dele, tá? Isso é a interpretação que eles dão, os mormons dão. Então o que é que aconteceu? Pode passar o slide, né? Acontece que quando ele tem 17 anos de idade, em 1823, se não me falha a memória, exatamente isso, ele, quando estava com 17 anos de idade ainda, não tinha completado os 18, ele recebeu uma visão de um anjo chamado Moroni. Esse anjo disse a ele que havia um livro, certo? Que foi escrito em placas de ouro finas, num idioma que não era mais conhecido, e que ali, certo, estava uma revelação de Deus que havia se perdido, certo? E essas supostas placas, quando ele achou que aqui esse anjo ainda não apareceu dando a placa a ele, apenas revelou a existência da placa e o local que a placa dava. Lembra que ele era fissurado em caça-tesouro? Olha só, tem uma placa escondida no pé de uma montanha de barra de ouro que ele tem que procurar. Vocês estão conseguindo fazer a associação do Indiana Jones aqui? Aí o que é que ele vai? Diz que em 1827, certo? Ele disse que recebeu desse anjo Moroni as placas de ouro, que quando foram traduzidas viraram aquilo que é conhecido como o livro de Mormon, que é o livro sagrado deles também. Nós vamos ver quando entrarmos nessas questões lá qual é a fonte de autoridade deles. Para eles esse livro é inspirado, assim como a Bíblia é, tá? E em 1830 ele já recebeu a visão de um anjo. Em 1829, juntamente com esse outro amigo dele, o Oliver, ele recebeu outra visão. Esse aqui está tendo mais visão que Ellen White, eu acho. Ele teve outra visão. Eu estou falando de Ellen White porque a gente viu na semana passada do Adventismo, né? Ele viu João Batista, interessante. Aí Deus está aparecendo, está revelando agora por meio de um defunto. Apareceu um morto, João Batista, antes era um anjo, agora apareceu uma pessoa morta, João Batista, e João Batista aparece numa nuvem, impõe a mão sobre eles, que é o Joseph Smith e o Oliver, colocando a mão sobre eles, conferindo o sacerdócio de Arão. Meus irmãos, Arão é um sacerdote que Deus separou ele e a sua descendência para ministrar no templo do Senhor.
no Antigo Testamento. E só quem poderia exercer o sacerdócio deveria ser Arão ou um dos seus descendentes após a morte dele, ou seja, era algo hereditário. Então ele está recebendo agora o sacerdócio de Arão, né? E eles acreditam nisso até hoje. Os jovens, se não me engano, de 12 a 17 anos, 13 a 17 anos, na adolescência, até o finalzinho da adolescência, eles recebem justamente essa unção, o sacerdócio de Arão. Depois, em 1830, ele disse ter visto João, Pedro e Tiago, mais 3 defuntos. Está parecendo mais iniciação espírita, né? Mais 3. Esses aqui são os apóstolos, né? João, Pedro e Tiago, que conferiram a ele o sacerdócio de Melquisedeque. E aí isso aqui agora é pior ainda, né? Melquisedeque é descrito na Bíblia como tendo o seu sacerdócio único. E eu vou antecipar a resposta, né? No Novo Testamento diz que somente Cristo é dessa linhagem, de um sacerdócio como de Melquisedeque, ou seja, alguém que não tinha uma linhagem sacerdotal, mas foi constituído por Deus como um sacerdote. E é um sacerdócio superior de Arão, diz a Epístola aos Hebreus. E ele está dizendo que ele recebeu essa unção de Pedro, Tiago e João, e a autoridade para impor as mãos para conceder o dom do Espírito Santo. Então, a imposição de mãos para eles, né, confere essa dádiva de receber o dom do Espírito Santo. Então veja que o negócio começou com muita revelação. E é interessante, só aparece gente de peso para se revelar para ele. Aparece um anjo que, na verdade, a Bíblia não cita, não existe essa menção desse anjo, mas é um anjo, certo, que aparece na primeira visão. Aí depois aparece João Batista. Aí depois aparece Pedro, Tiago e João. Primeiro apareceu Deus o Pai e Deus o Filho. Veja que o negócio é sério mesmo. Então, passando no próximo slide, eles ainda aí ele reúne um grupo, certo? Em 1830, depois de ter recebido essa consagração do sacerdócio de Melquisedeque, ele se junta com 5 pessoas. Veja, meus irmãos, como as seitas começam. Os grandes movimentos vão começar assim muitas vezes, sejam eles bons ou maus. Jesus começou com 12, mas ele é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, e ele realmente estabeleceu a sua igreja ali. O outro pegou 5 para estabelecer a sua seita. Em 1830, isso coloca eles próximos já de fazer 200 anos. Então, eles se reuniram com mais 5 companheiros e fundaram o seu movimento. Na época, ele começou como Igreja de Cristo. Depois, certo, com o tempo, ele mudou em 1834 para o nome que ela tem hoje, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Pode passar? Então, ele morre em 27 de junho de 1844, porque ele está no meio de um tiroteio, certo? Ele está preso, ele foi preso. O grupo dele rachou, teve um grupo que não concordava mais com ele rachou com esse grupo, e aí depois teve um conflito, ele estava preso, e ele morreu no meio de um tiroteio. Eu não coloquei aqui, mas ele foi acusado de poligamia. Muitos mormons nos Estados Unidos, no passado, foram acusados de poligamia, teve várias mulheres. Os mormons também foram proibidos, logo depois da fundação, teve um tempo que foi proibida a igreja deles lá por propagarem a poligamia. E ele foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele morreu jovem, ele morreu com 39 anos. Morreu jovem, mas foi candidato a presidente dos Estados Unidos, não ganhou, ele perdeu, e foi preso. Muitos conflitos, acusaram ele de má administração financeira, ele foi ter que se defender em tribunal, certo? E ele morreu justamente no meio de um bang-bang, né?
E é interessante, se você entrar no site da igreja dos mormons, vai dizer que ele foi um mártir do evangelho. Está lá, um mártir morreu, aquele que tentou reestruturar a igreja. Eles, pode passar, né? Por favor. E aí, nós vamos ver as principais heresias, doutrinas falsas. Quero que você preste bastante atenção. Doutrinas falsas, porque eu vou expô-las, mas eu quero que vocês entendam que o que eu estou falando aqui é errado, é um conceito errado, mas eu estou expondo para que vocês possam entender, tá? Domingo que vem a gente vai responder a esses argumentos, a essas heresias. Eu abreviei ali na igreja, geralmente eles abreviam Santos dos Últimos Dias. Aí eu abreviei para não ficar esse nome tão grande no slide, tá bom? Vamos passar. Primeiro, a fonte de autoridade, o que é palavra de Deus para ele? Quais são os escritos que eles entendem que são a palavra de Deus? Então, é o primeiro tópico que a gente vai estudar hoje. Próximo tópico, conceito de Deus. Quem é Deus? Se você quer conhecer uma seita, pergunte umas 3, 4 coisas básicas. Qual é a fonte de autoridade dessa pessoa? Quem é Deus? O próximo, quem é Jesus Cristo? Qual é o conceito que essa pessoa tem de Jesus? A próxima, qual é o conceito que essa pessoa tem de salvação? Próximo. Agora aqui entra um tópico que eu quero falar para vocês: casamento para a eternidade. Então, para eles, aquela música que diz que seja eterno enquanto dura esse amor, né? É verdadeira, que dure para sempre, né? Diz a música. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Aí você vai, pastor, por que a gente vai falar sobre casamento para a eternidade? É porque esse casamento para a eternidade tem uma implicação também. Vamos pro próximo. E as novas revelações. Nós vamos abordar esses tópicos hoje e a gente vai desenvolver isso aí. Primeiro, fonte da autoridade da palavra de Deus. Para a igreja mormon, vou abreviar assim, tá? Pode passar. Para a igreja mormon, a Bíblia é um livro sagrado, mas não é a única fonte de autoridade. Para eles, o livro de Mormon, um outro documento chamado Pérolas de Grande Valor, certo? E também Doutrinas e Convênios. São 3 documentos que eles acrescentam como sendo complementares às Escrituras. Na verdade, eles se tornam até superiores, porque existem coisas nesses manuais, nesses livros, né, que eles contradizem o que a Escritura ensina. Eles vão de encontro ao que a Bíblia fala. A Bíblia apresenta uma visão. Em alguns aspectos, esses materiais eles entram em choque, mas eles tentam de alguma forma, mesmo assim, harmonizar, certo? E isso é, na verdade, colocar esses documentos superiores à própria palavra de Deus, né? Mas eles afirmam que a própria Bíblia já previa, de certa forma, o surgimento da nova revelação. Alguém pode abrir em Ezequiel 37, do verso 15 a 17, por favor? Meus irmãos, esse texto ele é mal interpretado por eles, e ele está dizendo que haveria uma outra complementação. É a interpretação errada deles, tá? Aí está, na verdade, falando da volta do cativeiro, da reestruturação do povo de Deus, quando eles voltariam do cativeiro, a unificação do povo de Deus. Não tem nada a ver com nova revelação, mas eles dizem que isso é uma referência à nova revelação. Na verdade, a gente vai ver lá na frente, Joseph Smith, ele é considerado um profeta inspirado, e aquilo que ele fala é palavra de Deus, é Vox Dei. Então nós vimos, preste bastante atenção, todas as seitas vão ter isso. Catolicismo, o Papa, quando escreve naquela bula papal, ele está escrevendo com autoridade divina, é Escritura.
ele escreve com autoridade, Vox Dei, Palavra de Deus. Quando nós vimos Testemunho de Jeová, o que a publicação Sentinela, no caso deles não há uma pessoa específica, há uma organização. O que a Sentinela diz, eles creem. Vimos que o sucessor do Charles Tazel, ele criou uma mania de querer prever Armagedon, milênio, um monte de coisa, publicou lá, e eles criam nisso aí, certo? Nós vimos que no Adventismo, Ellen White, e muitas das coisas que eles sustentam, eles têm que dizer que é porque ela viu, porque ela escreveu, porque não está na Bíblia. Tem uma entrevista com um certo proeminente do Adventismo, por exemplo, e perguntaram a ele sobre um determinado ponto da fé que ele estava defendendo. Mas com que base você diz isso? Ele disse, eu digo isso porque Ellen White escreveu, porque na Bíblia não tem isso. Então ele está fundamentando uma doutrina, certo? Nos escritos de uma outra pessoa, e dizendo que é fonte de autoridade. E agora, mais uma vez, existe aqui um movimento que tem um homem que diz que o que ele escreve é palavra de Deus. Então, perceba que toda seita vai ter esse segmento, né? Bem, conceito sobre Deus. No conceito sobre Deus, os mormons, eles não vão dizer que não são, mas eles são politeístas. Eles são politeístas. Para você ter ideia, e isso aqui está na declaração de fé deles, por exemplo, eles dizem que creem em Deus, né, e em Jesus Cristo, e diz que Deus e Cristo têm ossos e carne. E diz que Deus, ele, um dia, como diz aqui, eles afirmam que Deus se casou, morreu, ressuscitou e se tornou Deus no céu. Essa teologia ele vai tentar fundamentar por causa da palavra Elohim, que é a palavra em hebraico para Deus, que está no plural. Então ele vai dizer, então existem vários deuses. Na verdade, Deus, ele teve um início. O Deus que eles adoram teve que ter um início. Eles dizem que ele foi, na verdade, o primeiro de uma série de outros deuses que surgiram depois dele, né? Um dos apóstolos da igreja, que eu vou explicar para vocês, eu quero explicar aqui agora, pode passar, né? Tem informação aí, pode passar. Um dos apóstolos da igreja, e eles têm o quórum dos 12, ou seja, ele tem um presidente, que é o profeta, que é o sucessor legítimo de Joseph Smith, é o sucessor legítimo dele, certo? Esse profeta tem junto dele mais 2 homens que o auxiliam, e tem um colégio dos 12 apóstolos, isso até hoje. E o próximo profeta, líder, que vai ser o presidente, é o apóstolo mais antigo em exercício desse colegiado. Aí ele vai, quando o presidente morrer, o que tiver mais tempo de apostolado desse colégio assume automaticamente o lugar dele e vira um novo profeta. Então, eles têm apóstolos, e eles vão dizer, nós somos uma igreja verdadeira, porque nós temos apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e mestres. Vocês têm? Nós somos uma igreja apostólica verdadeira. Mas ser apóstolo, né, para eles, nesse negócio de hoje em dia, todo mundo abre a igreja e vira apóstolo, não. É que eles têm acesso à revelação nova. Até hoje, o que o profeta deles falar é palavra de Deus. Ele está falando inspirado. Quando ele escreve documentos de doutrina, ele está escrevendo inspirado. Quando se ele, sei lá, vamos supor que ele está lá no estado de Utah, aí ele despertou hoje de manhã, aí ele acordou e disse, Paz, eu tive um sonho, e nesse sonho um anjo me apareceu e disse sei o que, ele escreve lá, é a palavra de Deus, porque ele é o profeta da igreja.
nasceram a filha de Deus, casou, morreu e ressuscitou, então Deus foi criado também. Sim. E eles dizem quem criou Deus? Não. Ele diz que é o primeiro de uma série, um unigênito. A palavra unigênito é ambígua, né? Pode ser que ele foi o primeiro, ou pode ser que ele é o único dessa espécie. No entanto, parece apresentar que Deus um dia deve ter um início. Ele não é infinito como nós apresentamos no cristianismo, como nós dizemos na palavra. Não é a mesma. Aí um dos apóstolos dele afirmou o seguinte: veja o que é que um dos apóstolos dele, por que é que eles são politeístas? Primeiro porque eles creem em vários deuses, tá? Existem deuses outros, mas quem são esses deuses? Ele diz assim: como o homem, presta atenção, como o homem é Deus, foi. Como é que você é hoje? Limitado, frágil. Deus foi assim. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. Então Deus foi o que eu sou hoje. No passado longínquo, na eternidade bem antiga. Ele foi um homem. Casou, morreu, teve filhos, morreu e ressuscitou. Se tornou Deus no céu. Então um dia ele foi homem. E assim como ele é agora, você pode ser um dia também passar pelo mesmo processo. Então, é tipo assim, quase que uma mitologia. Na verdade, a palavra correta não deveria ser teologia mormon, mas mitologia mormon. Essa deveria ser a expressão, né? É interessante, eu fui pesquisar sobre esse apóstolo. Não colocou o nome dele aqui, que não é um nome comum, eu não coloquei. Aí eu fui lá pesquisar. Se eu não me engano, era um químico. Então não é um mané, né, da vida. É um cara que é um químico, tudinho e tal. E você, aí a gente fala: mas pastor, como é que eu não estou inteligente ficou preso a uma mentira dessa? Deixa eu abrir um parâmetro para você lembrar uma verdade. Salvação não se dá por capacidade intelectual. Tem muito PhD, muito doutor indo para o inferno e que já morreu sem aceitar Jesus e vai para o inferno. Ele tem uma capacidade intelectual tremenda, mas salvação é pela fé. Por isso que aquela pessoa analfabeta que está lá, que a gente evangeliza, ela aceita Jesus pela fé, confessa seus pecados e confia no sacrifício de Cristo, adorando um Deus trino em santidade, aquela pessoa ali, ela tem a certeza da vida eterna. E o cara que está nos ensinando na melhor das universidades, seguindo uma mentira dessa, afirmando essas heresias, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a capacidade intelectual, está condenado. Não se dá por capacidade intelectual. Salvação é pela fé, né? Mas vamos lá. Próximo slide, para a gente ver, né? O que é salvação para o mormon? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para o mormon? Eles pregam que Jesus foi casado e Jesus era polígamo. Na verdade, eles dizem que a festa em Caná, na Galileia, era a festa do casamento de Jesus, mas pasmem, era o casamento de Jesus com 3 mulheres: Maria, Marta e uma outra Maria. É verdade. É interessante, só para a gente lembrar, né? Eu não sei se vocês lembram do relato de Caná. A mãe de Jesus, Maria, diz assim: acabou o vinho. Ele disse: não é chegada a minha hora. Daqui a pouco ele vai lá e faz, né, o milagre, manda os servos levarem para a festa, leva. Aí tem lá uma pessoa que é especialista no vinho, toma para ver como é que está. Depois, quando ele toma, ele vai procurar o noivo. Não sei se vocês lembram da história desse milagre. Foi o primeiro milagre de Jesus. Aí procura o noivo e diz assim: todo mundo serve o melhor vinho no final, depois que todo mundo já tomou muito, né? Aí ele serve o melhor, serve o pior, serve o melhor vinho no início, deixa o pior para depois. Você fez o contrário, você deixou o melhor para o final. Quer dizer que aquele cara está falando com Jesus e o evangelista não disse que é com Jesus.
Pelo contrário, na narrativa ali, o noivo é outra pessoa que não é Jesus. Quem está casando é outra pessoa. Jesus é um convidado da festa. Então, eles estão dizendo que aquele é o casamento de Jesus, né? O casamento de Jesus com 3 mulheres. E afirmo que a diferença entre Jesus e nós é que ele é o primogênito, fazendo de Jesus apenas um espírito que chegou ao status de divino. Porque os deuses, para ele, eu esqueci de dizer para vocês, no conceito de Deus, Deus pode ter relação sexual. E as mulheres, elas são as mães, né, desses deuses. E Jesus é um dos filhos. Sabe o que é que lembra? Lembra os vários filhos que Zeus teve, né? Perceba que Zeus, na mitologia, ele possui mulheres, ele tem relação sexual com mulheres. Essas mulheres engravidam, têm filhos. Esses filhos são o quê? Semideuses. A gente vai chegar lá. Bem, salvação. Para os mormons, a salvação pode ser geral e individual. Quando é que ela é geral? Ela significa que, no fim dos tempos, os incrédulos serão castigados e depois liberados para a salvação. É quase que um universalismo. No final dos tempos, eles vão sofrer, vão ser castigados, mas quando terminar o milênio, que é diferente da posição, da crença dos pré-milenistas e de qualquer outro, do amilenista, do pós-milenista, mas eles creem no milênio, num reino que Cristo vai estabelecer aqui, certo? Quando acabar esse período, aí, o sofrimento dessas pessoas acabaram, eles vão poder ter a salvação. E a salvação individual é obtida conforme o artigo 3 e 4 das regras de fé, tem nesse artigo, né? Consiste em fé em Cristo, batismo por imersão, ainda tem que ser por imersão, observância às leis e às obras. E algumas outras coisinhas lá. Na doutrina mórmon, isso aqui é interessante, há 3 níveis de salvação, mas que eles chamam de 3 níveis de glória, eu acho. Uma coisa desse tipo, né? E aí a primeira é celestial, a segunda é terrestre e a terceira é teleste. Como é que é isso? A celestial vamos começar de trás para frente. A teleste é para aquelas pessoas que rejeitaram o evangelho, tanto nessa vida como na próxima vida. E aí eles, depois do milênio, vão ser liberados para a salvação, e eles só vão ter acesso à revelação do Espírito Santo, mas não vão ter acesso à revelação do Pai e do Filho. O Pai e o Filho não vão se revelar a eles. A salvação terrestre é para aquelas pessoas que não seguiram, rejeitaram o evangelho aqui, mas na vida por vir, e se arrependeram e receberam, né, lá o evangelho. E aí o que é que acontece? Essas pessoas, elas vão ter direito à salvação, mas só vão ter acesso à revelação do Filho. E a celestial é para aqueles que são mormons, que seguem a doutrina mórmon e a fé e a prática mórmon. Para essas aí, vai haver um céu celestial. Eles creem que nesse céu celestial eles vão ter acesso à revelação do Pai e do Filho, e que eles podem até ser deuses que vão povoar outros planetas. Aí já entrou em Star Wars, né? Entrou em outro estágio agora. Fale. Provavelmente é por causa disso, porque eles dizem que é necessário que seja batizado. Eles têm um sistema de batismo por procuração, né? O que é um batismo por procuração? Fazendo a sua árvore genealógica, alguém que morreu antes de existir a doutrina mórmon, né, ou algum parente seu que morreu e não aceitou, você pode pelo menos amenizar isso aí sendo batizado por procuração. Você é batizado no lugar do cara. Não, você é o representante, né, dele. Então você está se colocando à disposição para ser batizado no lugar daquela pessoa. É tipo, você que está vivo tem o direito de ser batizado no lugar do morto. Não é porque não tem que ser batizado para ter a salvação conforme o artigo deles, o batismo deles, né? Então, existe
essa questão também, batismo pelos mortos. E o mesmo apóstolo deles, que disse que o que o homem é, Deus já foi, e o que Deus é, o homem poderá vir a ser, ele disse uma outra frase interessante. Ele disse assim, que a justificação pela fé é uma doutrina pecaminosa. Meus irmãos, a justificação pela fé é a base do cristianismo, é um dos pilares do cristianismo. Salvação pela fé somente, sola fide, é uma das bases da fé cristã reformada. Nós não podemos negar esse pilar. Se negarmos esse pilar, estamos negando a suficiência do sacrifício de Cristo. Estamos acrescentando algo à salvação. E eles estão dizendo que essa doutrina é pecaminosa. Então você que crê na justificação pela fé, para o Mormon, você crê na doutrina pecaminosa. Então veja que o negócio é sério, o coco é de roda. E o nível mais elevado de salvação é para os mormons fiéis, é claro, né? E o casamento para a eternidade. Então, como é o casamento para a eternidade? Eles praticam, né? Isso é muito bom quando o cara está querendo casar. Aí a gente, quando está não querendo casar, é sempre aquela coisa, sabe? Aquela paixão, certo? Coisa tremenda, você está sendo arrebatado de amores. Eu quero ficar casado com você não só aqui, mas por toda a eternidade. E o pior, eles acreditam nisso. Então, o casal, quando é casado no templo, é interessante, templo não é a igreja, tá? Templo é uma construção principal e muito maior, que não existem muitos templos no mundo, certo? Deles, para você ter ideia, no Brasil só existem 6, e eu vou mostrar para vocês alguns dados. Mas igrejas tem muitas. Então, quando você é casado e faz a cerimônia lá de casamento, você faz votos. Como é o voto? Você se compromete a não contrair novas núpcias caso você ficar viúvo. Ou quando você vier a ficar viúvo ou viúva. Na sua viuvez, você se compromete a não contrair novas núpcias. Aí você viveu lá, sei lá, um X tempo casado, o seu cônjuge morre, então você agora não contrai novas núpcias. Então, vocês vão se reencontrar no céu, porque vocês são mormons, né? Aí vocês vão ter a salvação celestial. Vocês vão se reencontrar no céu e vocês vão ter filhos. E você vai ser como Deus. E você vai ter vários filhozinhos que vão povoar planetas, né? Vocês vão ter muitos filhos deuses, né? Então, essa é uma doutrina que vai falar sobre o quê? Estão tornando ele o que? Politeísta. Você vai ser Deus e você vai ter filhos deuses. Então, por isso que essa doutrina não deve ser... porque você vai estar falando de casamento eterno? Porque ela tem implicação. Ela é politeísta. E ela contradiz o ensino de Jesus. E a gente vai ver semana que vem. Tá? Pode passar? Eu acho que esse slide vai estar errado. Isso, pode passar. Pode passar. Isso aí é um slide errado. Amassa e joga fora. Pronto. Novas revelações. O que é que acontece? É o último tópico. Os mormons aceitam as novas revelações, certo? De verdade autoritativa, ou seja, como escritura até hoje. Eles dizem que Deus continua falando por meio dos seus profetas. Quem são os profetas? Os líderes da igreja dele. O líder principal é o sucessor de Joseph Smith, que é o presidente da igreja. Então ele fala com autoridade. Ele é um sucessor legal. Então eles creem, por exemplo, né, que Joseph Smith tem autoridade igual às escrituras sagradas. Então aquilo que ele falou é verdade. Se eu não me engano, em Pérola de Grande Valor, ou é Doutrinas e Convênios, um desses dois escritos, é na verdade uma série de novas histórias que o Joseph Smith escreveu, que não estão no livro do Mormon, e eles acrescentaram. E então eles consideram como palavra, eles dizem que eles têm que crer nisso, né? Não está na declaração de fé deles, mas eles afirmam que creem. Se você for perguntar, a Bíblia, o livro de Mormon e os escritos que eles defendem, que é Pérola do Grande Valor, Doutrinas e Convênios, e o terceiro
que eu mostrei para vocês, no caso é o livro de Mórmon, são 3, eles são considerados escritura sagrada. Então, você vai observar isso aí e vai ver que é um conceito errado. Por exemplo, eles dizem com base nas revelações de Joseph Smith, pode passar, viu? Eu estou falando coisas que estão aparecendo aí, vocês não estão mostrando não. Aí eles dizem que Joseph Smith disse que a Nova Jerusalém será construída no continente americano. Na verdade, o livro de Mórmon fala como Deus se relacionou com a civilização do povo americano antes da descoberta. É como se tivesse uma civilização lá e Deus tivesse tido contato, se revelado. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, veio para a América. Por isso eles são muito nacionalistas, sabe? Eles defendem muito a nacionalidade deles americana, tal. Então o Joseph Smith promoveu isso. Diz que Jesus, depois da ressurreição, foi lá nos Estados Unidos, na América do Norte. A Nova Jerusalém, lá de Apocalipse, vai ser construída lá na América do Norte. É no continente americano. E Cristo vai reinar de lá. Né? O imperialismo americano começa com ele. Então, é interessante essa oposição. E eles acreditam na existência de vários deuses e até de procriação no céu. Isso não com base nas Escrituras. Isso com base em novas revelações. Né? Por fim, vamos ver as estatísticas. Meus queridos, segundo o censo de 2010, os mormons são 226.509 fiéis. Só que eles publicam que eles já passaram de 1 milhão. E pode ser verdadeiro, embora eu não acredite que tenha essa discrepância toda no censo. Se você for ver, são 6 vezes mais ao que está sendo apresentado por ele do que o censo diz. Mas eu acredito que eles já passaram muito desses 226 mil. Eu acredito que eles devem ter passado bastante, talvez de 500 mil, porque o censo foi em 2010, nós estamos em 2016. Porque o censo do IBGE, se eu não me engano, são de 10 em 10 anos, não é isso? Aí eles têm projeções, né? Vão fazendo projeções, então eu acredito que eles já passaram muito disso aí. Não, mas ele começa, mas toda seita, ela vai tentar mostrar um ponto de contato. Então ele vai começar falando da Bíblia com você. Ele vai citar texto bíblico. Entre no site deles. No site dele ele vai citar texto bíblico para contar as histórias. Não, porque ele foi um profeta que surgiu. Primeiro, logo no início do site dele, né, tem uma foto de uma pessoa que seria um desenho, né, de uma pessoa que seria o fundador deles, o Joseph Smith, e tem dizendo lá o seguinte, um versículo embaixo, se não me engano, de Amós: Deus não fará nada sem que antes avise a um dos seus profetas. Ele está citando a Bíblia. Então ele vai tentar sempre fazer esse ponto de contato. Quando ele vê que você está, depois, quando ele vê que você está recebendo estudo e progredindo, ele coloca os outros escritos dele. O Testemunho de Jeová foi a mesma coisa. Ele vai querer falar com você: você sabe quem é Jeová? Aí ele vai tentar. Quando ele vê que você está entrando, vamos fazer o seguinte, aí ele vai te dar a Bíblia dele. Porque ele vai dizer que é a sua. Mas com os primeiros estudos ele vai fazer com a sua. Depois é que ele introduz a dele. Né? Ao Adventismo, começa a falar um discurso cristão a princípio. Mas depois o que é que acontece? Ele vai mostrar a doutrina dele. Vai começar a introduzir Ellen White para você. Ele não começa de cara. Mas eles não falam tudo isso de cara, não. Isso aí ele vai acrescentando. Né? Lembra que é um acréscimo. Aí, pastor, por que a gente tem que se preocupar com essa doutrina? Meus queridos, sim, o fato deles terem isso aí, essa quantidade, faz com que o Brasil seja o terceiro maior país com fiéis mormons no mundo. Então, é o terceiro. Veja, o Brasil é o terceiro maior também com o número de testemunhos de Jeová. Eu não sei que posição mundial ele é com o Adventismo, mas também é um dos maiores do mundo também.
E vocês vão ver as outras seitas. O Brasil também é um dos maiores do mundo em todas as outras, né? Em Recife, na nossa capital, foi construído um dos 6 templos da igreja. Esse negócio aqui colossal. Quando você pega ali a estrada dos Remédios e vai sentido Torre, você obrigatoriamente, ao passar do viaduto, se eu não me engano, né, você tem que fazer aquele contorno assim, como quem vai para o Shopping Parnamirim. Você passa na frente mesmo. Não está mostrando ali, mas ali tem uma representação, provavelmente de um arauto, né, um homem, um profeta, com a trombeta. Aquilo ali, se eu não me engano, é banhado a ouro. Quando esse templo foi fundado, eu lembro que a mídia, né, os telejornais aqui do nosso estado estavam transmitindo, né, porque era uma obra colossal, né, à noite isso é lindo, as luzes acendem, fica uma coisa linda, né? E aqui no nosso estado, na capital do nosso estado, ele tem um dos 6 templos. Se eu não me engano, no mundo tem menos de 200 templos. No Recife tem um deles. Então, eles têm uma força aqui no nosso estado, né, grande. Em nossa cidade, nós temos missionários da igreja deles, que andam para cima e para baixo, né, que estão constantemente propagando essa falsa doutrina. O jovem mórmon, ele é convidado após a sua maioridade, entre 18 anos aos 26 anos, ele é desafiado a passar 2 anos no campo missionário. Então, muitos desse pessoal que está aí é gente que deixou faculdade para vir para cá. Eles abriram de 2 anos da vida deles. Eles abriram mão de 2 anos de trabalho, de estudo, para propagar essa mentira. Aí eu pergunto a você, a gente para pregar o evangelho ali na esquina é a maior dificuldade. O que me deixa intrigado, meus irmãos, é que aqueles que estão cativos pelas trevas são mais dispostos a propagarem a mentira dele do que nós que fomos libertos pelo poder do evangelho de propagar a verdade de Deus. Se você fala, eu não vejo nenhum pai orando para seu filho ser um missionário. E às vezes quando o filho chega, papai, eu quero saber, que nada, filho, isso dá futuro não. Vai estudar. Eles incentivam os filhos dele para ir para o campo. Ah, pastor, mas só 2 anos, tá bom. Então incentive seu filho quando terminar o ensino médio para ir para lá. Tem família que na época de prova, vestibular, diz, não, filho, vá para a igreja hoje não, no domingo. Fique estudando. Você está comunicando uma coisa para aquele filho, adorar a Deus é secundário, adorar a Deus é segundo lugar, estudar para passar no vestibular é prioridade. Nós fazemos isso. Eles mandam 2 anos para o campo. As mulheres também. As mulheres são 18 meses, 1 ano e 6 meses. Então, alguma pergunta? Diga, Gu. No templo é onde eles realizam algumas cerimônias, não podem ser realizadas nas igrejas, como aqui na nossa cidade, tem que ser realizado lá no templo. Então eles têm que ir para lá. Se eu não me engano, consagrações de bispos, eles têm um sistema de bispo, né? Eles têm um sistema de supervisores, apóstolos, todas essas consagrações têm que acontecer num templo, né? Não numa igreja. A igreja é o local onde se reúnem para estudarem a palavra, né, tudinho. Eles estudam a Bíblia geralmente no domingo também, mas sempre dando a complementação ou a reinterpretação mentirosa, falsa do livro do Mórmon, né? Agora, o templo para eles é o lugar mais sagrado aqui na Terra. Então, se você entra num templo mórmon, ele vai entrar com todo respeito, toda reverência. Na inauguração, o templo é aberto para todo mundo. Depois que ele é consagrado pelo profeta, que um profeta tem que consagrar, depois que ele é consagrado pelo profeta, aí só os mórmons fiéis, aqueles que são realmente mórmons, é que podem entrar lá. Então, se você for lá para Recife, você não vai entrar. Só pode entrar quem é mórmon, né? Então, é um lugar sagrado para eles. Então, essa tem uma distinção para eles. Mais alguma pergunta?
Adão e Eva, Adão, para eles, eles creem na pré-existência da alma, né? Eles acreditam que a alma existe antes de ser criada, antes da sua encarnação, antes da sua criação. A alma existe eternamente, ou existe desde que Deus projetou que você existisse. Aí Adão é o arcanjo Miguel, antes da encarnação para ele. Antes de Adão ser criado como homem, Adão era o arcanjo Miguel no céu. Existem alguns escritos deles que chegam e dão até a entender que Jesus é irmão de Satanás. Dá a entender isso. Se você ler o escrito dele, que é o escrito de Moisés, capítulo 4, verso 1 ao 4, né, dá a entender que Deus tem dois filhos. Um é Lúcifer, que se rebela, mas é o filho amado que executa o desígnio do pai. Então, se tem um filho amado e tem um filho rebelde, né, então dá a entender. E não afirmam Satanás é irmão de Jesus. Mas se Deus tem esses dois filhos, então eles e colocam em pé de igualdade, porque é uma distinção que nós temos que aprender a fazer. Nós somos filhos de Deus. Jesus é filho de Deus. Mas há uma diferença entre a filiação de Cristo e a nossa. A de Cristo é uma filiação por sua natureza. Ele é eternamente filho de Deus. A nossa é por adoção. É diferente. Nós somos aceitos como filhos de Deus em Cristo. Eles vão dizer que praticamente Lúcifer, antes da queda, e Jesus estavam no mesmo patamar. Só que um se rebela porque Lúcifer quer tirar o livre-arbítrio dos homens. Esse é o problema, segundo Joseph Smith. Ele quer tirar o livre-arbítrio dos homens, e Jesus quer, no caso, que os homens tenham esse livre-arbítrio, que é levar à frente o desenho do Pai. Aí Lúcifer cai com um terço dos anjos e vem fazer aqui um happy hour aqui na Terra, destruindo tudo, né? Então, assim, então eles acreditam que Adão antes era um arcanjo chamado Miguel.